Fala galera, Lucas Luiz na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre o prejuízo desse trimestre da Petrobras. Uma queda de uma sequência de elevados trimestres com alta lucratividade. Vamos entender o que isso significa, né? Vamos destrinchar isso em detalhes porque é uma notícia que mostra um resultado final. A gente sabe que a mídia é sensacionalista e eu quero trazer um prisma diferente para que você veja esses detalhes de uma maneira destrinchada e entenda como isso afeta os concursos, se sim ou se não. E não menos importante, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos vídeos sobre Petrobras e Transpetro e bora pro vídeo. E vamos agora contextualizar qual é o cenário político que a gente tem nesse momento. Uma recente troca de presidente. Tínhamos um presidente anterior, Jean Paul, que vinha fazendo um bom trabalho, mas vinha sendo questionado pelos ministros por algumas questões de investimento, né? Onde se colocaria o dinheiro? Essa autonomia que ele tentava impor não era bem vista nem pela presidência, nem pelos ministros, que estão naturalmente acima do presidente da Petrobras. E agora a gente tem a troca pela Magda. Então a nova presidente da Petrobras é a Magda. E aí a gente tem o primeiro trimestre com a Magda à frente da Petrobras, um prejuízo de 2,6 bilhão. Isso assusta. Se você está estudando para concurso, que é boa parte dos alunos que acompanham meu conteúdo, você falou assim, meu Deus, prejuízo, só vinha dando lucro, agora não convoca mais ninguém, não tem concurso. Tá, agora eu quero que vocês coloquem duas informações bem claras. Existe uma diferença entre lucratividade e investimento. Concursos são balizados por investimento. Por quê? Para que eu consiga investir e fazer aquilo acontecer, eu preciso de concursos e novos empregados. Mas para lucrar, existem outras maneiras. Por exemplo, a Petrobras, num passado recente, estava vendendo ativos. Então pensa que você é uma empresa, você tem vários ativos, você tem carros, você tem objetos, você tem maquinário, e você começa a desfazer daquele maquinário. Você vai fazer caixa e naturalmente pode apresentar uma lucratividade dentro do que você desfez de algum ativo bastante valioso que você tinha e que talvez, na sua visão corporativa, na sua visão empresarial, não fazia sentido ter mais. E foi assim que a Petrobras apresentou resultados muito significativos no governo Bolsonaro. Então, se a gente volta no governo Bolsonaro, até dentro do governo Bolsonaro, a Petrobras teve necessidade de abertura de concursos para nível superior. Por quê? Porque a demanda era muito alta e nem ele, com uma visão de enxugar quadro, apresentar elevada lucratividade para os acionistas, com essa visão de mercado, que é a visão de um governo de direita, ele não conseguiu se abster dos concursos. Por quê? Porque o mercado demandou e a Petrobras precisou investir. Logicamente, investindo muito menos do que prevê investir agora. E como eu disse aqui no canal algumas vezes, a previsão de investimentos é por volta de 102 bilhões de dólares para os próximos 4 anos. Que dentro desse balancete teve um ajuste dentro do AIP muito pontual e muito pequeno, que não reflete, na minha visão, diretamente no quantitativo de convocados e na demanda por novos concursos, porque é um investimento gigantesco, muito maior do que no passado, e essa variação mínima nesse momento, que também tem outros fatores que eu vou te explicar nesse vídeo, não são motivos de preocupação e muito menos de você desconsiderar a necessidade de estudar agora. E é importante entender que o que afetou esse resultado, estou pegando como referência, a Petrobras vinha lucrando por trimestre mais de 20 bilhões de reais, no último 21,1 bi. Então, essa era a mesma expectativa, que se mantivesse lucrando nessa mesma faixa ou mais. E aí a gente tem um primeiro ponto, que está na matéria inclusive lá do Globo.com, que a Petrobras fecha um acordo bilionário com o governo por questões tributárias. Então existia uma incerteza do mercado relacionada a esses acordos que cedo ou tarde precisariam ser quitados, que foram quitados nesse momento. Entenda que a Petrobras firmou que apresentou esse resultado nesse trimestre, mas é uma dívida que deixou de existir. É como se, por exemplo, você fosse uma empresa, tivesse um financiamento elevado ou uma multa que você deveria pagar, que você estava protelando, que gerava insegurança das pessoas que queriam comprar ações da sua empresa, e ela decidiu, vou colocar fim nisso, vou pagar e vou resolver. Então não é uma motivação externa que faz a empresa querer investir menos, querer contratar menos, querer expandir menos, isso não mudou e eu vou te mostrar os outros detalhes dessa matéria. E se você quer começar a estudar agora, aqui embaixo tem um link do Acelerador, que é a plataforma mais completa, totalmente voltada para o concurso da Petrobras. Pode falar com o nosso time aqui, conhecer a plataforma por dentro, todos os serviços que a gente entrega para você começar a se preparar agora para o próximo concurso, chegar muito bem preparado. Então o primeiro ponto são litígios tributários que foram encerrados dentro do trimestre. Outros pontos que precisam ser considerados que a produtividade se manteve dentro da curva, tá? Então a Petrobras continua produzindo um quantitativo de barris muito parecido, teve uma ligeira redução, mas que está relacionado com paradas de produção. Então o meio do petróleo é muito comum, paradas de produção programadas para reparos, manutenções refletirem
de forma percentual dentro da produtividade total da empresa, que vai ser compensada naturalmente em próximos trimestres. E aí a gente tem um ponto que precisa ser observado com mais cuidado, que é a questão da variação cambial. Então a Petrobras, com o fim do plano de paridade internacional, que fazia com que o preço do petróleo e da gasolina, por exemplo, ficasse sendo volátil em relação a barril e valor de dólar, hoje a Petrobras tem um papel social mais importante, que é a absorção dessa variação. Então isso naturalmente vai impactar na lucratividade da empresa e também controla a inflação no país. Ah, Lucas, eu estou perdido nesse vídeo, eu estou preocupado com as ações. Então se você está preocupado com as ações, entenda que a mudança de presidência foi exatamente para que a empresa seja vista de uma maneira mais social e mais focada em investimentos, que trazem retorno para a nação, geram mais concursos e essa é a preocupação atual. Então não adianta se doer, a gente tem que entender o momento da empresa. A Petrobras é muito lucrativa e vai continuar sendo, vai continuar crescendo muito. É o desenho da Petrobras dentro da gestão do governo Lula. Mas ela tem um papel dentro da economia muito importante, na estabilização da economia, na redução da inflação, na geração de emprego e renda, nos investimentos. A Petrobras vai ser vista de uma maneira muito mais forte nesse sentido e é o que a gente vai observar daqui em diante. Então essa notícia é um fato isolado, não mostra impactos, por exemplo, se a gente tivesse perda da produtividade, redução do caixa da empresa, se a gente estivesse vendo vários cenários negativos, brusca redução nos investimentos da empresa, o RH sinalizando que estava pausando as convocações, isso não aconteceu nem vai acontecer. E aí entra uma observação minha. Às vezes os alunos ficam procurando motivos para não estudar, ficam procurando notícias para desanimar. Outras pessoas vão tentar te desanimar nos comentários. Aqui embaixo, deixa a sua opinião sobre a notícia, vão ter várias pessoas extremamente negativistas que vão te desanimar. Em 2022, quando eu falei que os concursos voltariam, eu só recebi esse tipo de mensagem. As pessoas que acreditaram, estudaram e conseguiram seus resultados nos concursos de 2023/1 e 2023/2. Então, você não pode desanimar. A empresa não apresentou resultados negativos e nem mudou sua visão em relação ao futuro. Então, os concursos vão continuar acontecendo e você precisa ver dessa maneira e precisa estudar. Então, a gente concluindo essa análise é mostrando que a Petrobras hoje tem um papel diferente do que ela tinha no passado. No passado, ela queria ser muito boa para os investidores sem ter preocupação social. Hoje, a Petrobras é vista como parte do país. Eu, com muitos anos como empregado, você sente muito orgulho de trabalhar na Petrobras. Essa restauração do orgulho. Você novamente tem a Petrobras sendo muito bem vista pelos estudantes. As pessoas querem muito trabalhar na Petrobras. Ela voltou a ser sonho dos brasileiros. Isso é muito importante. E a preocupação social dela não ser um problema, ela não gerar uma tristeza. Você ali olhar um posto BR e ver um preço escalando, naturalmente vai gerando uma imagem negativa. Então é muito importante que a gente observe essa notícia, como o mercado inclusive fez essa análise, tá? Vários sites de análise com análise de perspectiva de investidores mostraram que ela vai continuar pagando dividendos, que isso não tem uma relação com um macroscópico, e sim com um microscópio, com um momento individual. Então é muito importante a gente ver dessa maneira. Continue estudando, continue no foco, aproveite as oportunidades. Os próximos anos serão muito positivos para a Petrobras, tenha certeza disso. Tamo junto, até o próximo vídeo.